Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num thriller psicológico que tá dando o que falar. A Empregada. Sabe aqueles livros que te fisgam na primeira página? Pois é, a gente vai desvendar juntos como os capítulos iniciais constroem uma teia de suspense que é, nossa, quase impossível de largar. Bora descobrir os segredos escondidos nessas paredes? E olha, o livro não tá pra brincadeira. Já no prólogo, a narradora solta essa frase: sem aviso, sem preparação. A gente é jogado de cara numa situação de vida ou morte, com aquela certeza de que o pior, sabe, o pior já aconteceu. E é isso. Com essa frase, a autora planta aquela pulga atrás da orelha que vai virar uma obsessão ao longo da história. É a pergunta que vai martelar na nossa cabeça a cada página. Um mistério que simplesmente não nos larga. A genialidade aqui é que a narrativa é toda invertida. A história não começa do começo, ela começa pelo fim. A gente não conhece uma empregada procurando emprego. Não, a gente conhece a principal suspeita de um crime já no meio de uma investigação policial. Vamos olhar para essa cena. A narradora ali encurralada na sala dos Winchesters. O detetive Connors, todo imponente no sofá de couro. Cada pergunta é uma pancada. E, pairando sobre tudo isso, o grande mistério tem um corpo lá em cima no sótão. A tensão é quase palpável desde o primeiro parágrafo. E aí, o livro faz uma coisa brilhante. Ele simplesmente volta no tempo. 3 meses para o passado. Antes do corpo, antes da polícia. É aqui que a gente vai conhecer a Millie de verdade e entender o desespero que levou ela até a porta dos Winchester. E aqui a gente vê o tamanho do abismo que existe entre a aparência e a realidade da Millie. De um lado, a profissional impecável que ela apresenta. Do outro, a verdade nua e crua. Ela está morando dentro de um carro. Então, para ela, esse emprego não é só um emprego, é uma tábua de salvação. E como se isso já não fosse o bastante, tem um número que assombra o passado dela. 10. 10 anos. Na prisão. Um segredo que ela esconde a 7 chaves e que só aumenta o desespero dela por um recomeço. A pergunta que surge na hora é: o que foi que ela fez? E é com essa bagagem toda que a Millie chega na casa dos Winchester. Um lugar que, de cara, parece um sonho, sabe? Coisa de conto de fadas. Família perfeita, casa perfeita, emprego perfeito. Uma fachada perfeita até demais, né? A casa dos Winchester é a própria imagem da riqueza, do luxo, portões enormes, arquitetura super moderna. É um mundo de perfeição que, claro, contrasta totalmente com a vida da Millie. O que ela não imagina é que o verdadeiro caos está esperando por ela lá dentro. E aí vem a primeira rachadura nessa fachada. A casa que estava um brinco na entrevista vira um verdadeiro chiqueiro no primeiro dia de trabalho. Esse é o primeiro sinal de que a Nina Winchester, a dona da casa, é tão instável quanto o lugar onde ela vive. Logo depois, a gente conhece a Cecília, a filha de 9 anos. E a descrição que a Millie faz dela arrepia. A menina parece ter saído de um filme de terror, daqueles de culto macabro. A sensação de que tem algo muito, muito errado ali só aumenta. A partir daqui, a coisa toda começa a desandar de vez. Sabe aquelas pequenas estranhezas? Elas viram grandes sinais de alerta. E as red flags, começam a se empilhar numa velocidade assustadora. O comportamento da Nina é o centro de tudo isso. Ela é completamente imprevisível. Num minuto ela tá te abraçando, falando que vocês têm uma conexão. No minuto seguinte, tá te acusando de quase matar a filha por uma alergia que nem existe. É um jogo psicológico muito cruel e a Millie tá bem no meio dele. Agora, vamos falar do quarto da Millie. Fica lá no sótão e é o oposto do luxo do resto da casa. A descrição já passa uma sensação de claustrofobia, sabe? Um lugar apertado, isolado, parece que foi feito para manter alguém longe ou preso. Mas são os detalhes do quarto que são realmente aterrorizantes. A tranca da porta fica do lado de fora. A janelinha, lacrada com tinta. E tem marcas de arranhões na porta, longas e finas. Além de tudo, o quarto é um forno, quente e abafado. Cada coisinha dessas é como um grito silencioso de perigo. Juntando tudo isso, a gente chega numa pergunta que não quer calar. Isso é um quarto ou é uma cela de prisão? A sensação de que é uma armadilha é quase física, né? E a Millie não tá sozinha nessa sensação. É aí que aparece o Enzo, o jardineiro misterioso, que traz a primeira confirmação de fora de que os medos dela, eles são totalmente reais. Lá no jardim, os olhos do Enzo encontram os da Millie. E eles sussurram uma única palavra em italiano. Uma palavra só,
mas carregada de urgência. A autora deixa a gente nesse suspense, nessa tensão pura. E aí vem a revelação, que é um soco no estômago. Pericolo, que significa perigo. O Enzo não é só um jardineiro, ele é um aviso. Ele sabe dos horrores que acontecem ali dentro e tá desesperadamente tentando alertar o Amelie. E é assim que todas as peças se encaixam. O quarto, que é uma prisão, a loucura da Nina, o aviso do Enzo, tudo isso leva a gente de volta para aquela primeira cena, lá no prólogo. O quebra-cabeça está montado e a imagem que ele forma é de puro terror. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Isso é só um trabalho muito difícil ou a Amelie acabou de entrar numa armadilha mortal da qual ela não vai conseguir sair? É exatamente nesse ponto, no limite, que os capítulos iniciais nos deixam. E para fechar, fica essa reflexão. Algumas portas realmente é melhor deixar fechadas. Uma alusão bem sinistra à capa do livro e ao segredo que está trancado lá no sótão, né? A questão que fica não é se a tragédia vai acontecer, mas quando e como.